Já está seguindo a Polícia Militar nas redes sociais? Ainda não? Então procura lá por @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo para não perder nada do que a Polícia Militar está fazendo aqui no estado por você. E a gente está começando mais um PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar. Hoje quem vai falar com a gente é o Major Galete, comandante da Base de Aviação de São José dos Campos, e o Cabo Ferreira, tripulante operacional, ambos do CAV-PM, o nosso comando de aviação da Polícia Militar. Vamos entender melhor, né, esse trabalho nas alturas que a Polícia Militar desenvolve. Sejam muito bem-vindos, viu, comando, cabo. Muito obrigado, Patrícia. É uma grande oportunidade. Nós agradecemos à Polícia Militar pelo interesse na instituição, no comando de aviação da Polícia Militar. Para nós é um grande prazer poder estar aqui e falar um pouquinho dessa paixão, que além de ser todo o apoio operacional à Polícia Militar, é uma grande paixão a aviação nas nossas vidas. É, interesse de falar que não é só da polícia não, viu? A gente tem muitos curiosos que estão acompanhando a gente aqui também, vão conhecer melhor o nosso CAV. Antes de mais nada, obrigada a Carijó Filmes, que está cedendo o estúdio aqui pra gente nessa parceria incrível com a Polícia Militar. Muito obrigada por realizar esse projeto com a gente. E vamos começar então, Major. Começa contando pra gente como que é a história do senhor com o CAV. Começou tudo isso de que jeito? Bom, eu estou na polícia há quase 28 anos, no CAV já há 16. Então, foi uma oportunidade, num determinado momento da carreira, de realmente realizar esse sonho, que seria voar, esse sonho de potencializar as nossas possibilidades de salvamento. Eu sempre tive, na minha história de infância, uma grande vontade de salvar vidas. Tenho histórias de criança, de adolescente, quando eu consegui tirar um menininho de uma situação de dificuldade, e isso realmente me motivou muito a seguir essa carreira. Então, uma vez na Polícia Militar, quando abriu o concurso do Águia, eu não tive dúvidas e fui atrás dessa paixão, e hoje sou extremamente realizado com a profissão e com essa minha função na Polícia Militar, que é a de piloto policial. Que sensacional. E você, Ferreira, como foi que começou? Já tinha vontade ou surgiu depois de ter entrado na polícia? Bom dia, né? Não, surgiu depois. Até então nunca tive vontade, assim. Era o foco ser policial, mas aí, com o tempo, eu acabei escolhendo essa profissão. Eu tô na PM já fazem 22 anos. No CAV eu tô há 11 anos, indo para 12, tô desde 2011. E depois disso, né, que eu entrei na polícia, aí eu não tinha ainda o foco de vir pro Águia. Uhum. Eu achava que era muito difícil para vir pro Águia. Como muitos também comentavam, lá é QI, é só quem indica, não sei o quê. Aí, trabalhando um dia, um amigo falou, tô voltando do TAF do Águia. Eu falei, como assim TAF do Águia? Eu prestei o TAF do Águia, mas infelizmente foi reprovado. TAF, para quem não sabe, é o teste de aptidão física, né? Que é uma série de exercícios ali que tem que fazer. Isso. Aí eu peguei e falei, legal, o ano que vem eu vou prestar esse teste aí. Aí prestei e graças a Deus deu certo. Aí em 2011 eu iniciei o curso e tô até hoje aí, não pretendo sair até aposentar. É muito legal. É legal ver que os dois são muito apaixonados, né? Sim. Então, quando a gente tem pessoas apaixonadas aqui, a conversa desenrola de um jeito. Uhum. E, comando, como começou essa história do CAV? Olha, a aviação na Polícia Militar, ela remonta no início do século XX. Em 17 de dezembro de 1913, foi criada a primeira escola de aviação militar no Brasil. Então, aí foi criada na Força Pública, né? A Polícia Militar, então, chamava à época Força Pública. E com essa criação, iniciou-se todos os voos em apoio ao policiamento. No início eram asas fixas, né? Ou seja, aviões. E ao longo de todo o século XX, tiveram vários eventos. Na Primeira Guerra Mundial, suspenderam um pouco as ações e voltaram com força total entre a década de 20 e 30. Nessa época nós tivemos grandes eventos, como o primeiro salto de paraquedas no estado de São Paulo, foi feito por um tenente da Polícia Militar, da Força Pública. Depois tivemos em 1927 a travessia do Atlântico num hidroavião, o Jaú, que é bem conhecido, e na tripulação desse hidroavião havia um dos componentes, era o tenente João Negrão, da Força Pública também, que hoje empresta o nome para o nosso comando. Sim. Então, a história começou lá no início do século. Com a Revolução Constitucionalista,
as forças estaduais sucumbiram, né, à federação, e todo o material da força pública foi apreendido. E só em 1984 que nós recomeçamos, foi o recomeço do Águia. O que causou esse recomeço foram algumas ações na década de 70, principalmente os incêndios do edifício Andraus e Joelma, que são muito conhecidos, Sim. em 72 e 74. Nesses incêndios foram utilizados helicópteros civis e da Força Aérea para fazer o resgate, o salvamento das pessoas. Foi o maior salvamento aéreo até hoje no mundo, o do edifício Andraus. Foram mais de 100 vítimas salvas por um helicóptero. Isso chamou muito a atenção da Polícia Militar. Como o helicóptero poderia ser empregado em inúmeras atividades. Juntou-se a isso uma década bem conturbada, que era o final de 70, começo de 80, com inúmeros roubos a banco, atos terroristas. Foi aí então que a polícia decidiu ter um helicóptero. Em 15 de agosto de 1984 foi entregue o Águia Uno, lá no Palácio dos Bandeirantes, para a Polícia Militar, juntamente com o helicóptero da Polícia Civil, Pelicano. Sim. Foi entregue um helicóptero para cada instituição, Polícia Militar, Polícia Civil, e hoje estamos aí já com 40 anos. Né? E é legal que o senhor comentou de duas ocorrências completamente distintas, né? Então, a gente tem uma ocorrência criminal, a gente tem uma ocorrência de salvamento, e aí, diante dessa situação, a Polícia Militar aí, como eu vou agir, o que eu posso fazer para melhorar o meu policiamento e essa segurança das pessoas. É isso aí, a Polícia Militar sempre na vanguarda, tentando entender quais são as possibilidades de melhor servir ao cidadão. E hoje a prova hoje o Comando de Aviação da Polícia Militar é uma das maiores instituições de aviação de segurança pública e defesa civil do mundo. Sim. A nossa frota é gigantesca, é a maior frota de segurança pública de todo o hemisfério sul. Então, nós agradecemos aos pioneiros enormemente, porque foram eles que possibilitaram que nós estivéssemos aqui hoje, dando continuidade a essa história tão bonita. A gente estava conversando antes do programa começar e o senhor comentou que antes os voos eram feitos por civis e militares, e aí teve o marco de primeiro voo só militares. Exatamente. Como que foi isso? No início, o Águia, nós não tínhamos pilotos, não tínhamos tripulantes operacionais, não tínhamos enfermeiros, nada na aviação. Então, o Águia começou com um grupo de policiais, 28 pioneiros, lá em 84. Os pilotos eram 7 oficiais que foram fazer o curso de aviação, uma parte na Marinha, outra parte na Força Aérea. E existia todo um começo daquilo, ou seja, a gente estava aprendendo conforme ia voando. Então, sempre as tripulações eram compostas por civis e militares. Até que em 1986, pela primeira vez, um Águia decolou com uma tripulação exclusivamente de policiais militares. Aí já tínhamos uma formação mais sólida, mais concreta, e o Águia começou no pátio do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Que legal. Lá no fundão deles, uma unidade que eu já servi também, tenho muito orgulho de ter passado por lá. E depois, em 87, foi para o Campo de Marte, onde está até hoje, né, no aeroporto aqui em São Paulo. E hoje o Águia, ele se concentra, o Águia, né, a equipe de aviação da Polícia Militar, se concentra na capital ou ela está distribuída em todo o estado de São Paulo? A sede é na capital. Então, a sede do Comando de Aviação, lá no aeroporto Campo de Marte. A base São Paulo, ela fica ali também junto com a sede, mas nós temos mais 10 bases espalhadas pelo estado. Uma base em cada comando de policiamento interior. Então, as principais cidades, Ribeirão Preto, Campinas, Piracicaba, São José do Rio Preto, São José dos Campos, que é a base onde nós trabalhamos. E dessa forma, o Águia conseguiu expandir todo o seu apoio para o estado, de forma que todo cidadão ele está a menos de 15 minutos de voo de uma aeronave Águia. Ou seja, em menos de 15 minutos, em qualquer lugar do estado, a gente consegue chegar com o helicóptero Águia. E, além disso, isso também acaba possibilitando que a Polícia Militar também tenha uma frota muito grande de aeronaves. Houve, ao longo desses 40 anos, investimentos importantes na frota. As demandas aumentaram demais, as demandas pelo apoio do Águia. Isso fez com que nós tenhamos hoje uma maior frota, como eu disse, são 29 helicópteros. Desses 29, 24 esquilos,
Nós A temos gente até tem uma até a imagem imagem que mostra cada uma, né? Isso, aí. Então são 24 esquilos, essa primeira aeronave à esquerda. É o carro-chefe, é uma aeronave extremamente versátil. Ela tem inúmeras possibilidades no apoio. Essa é usada tanto para policiamento como salvamento? Ou... Sim, para policiamento, salvamento terrestre e aquático, nós falamos daqui a pouco, e mesmo resgate aeromédico. Hoje nós temos uma maravilhosa aeronave de resgate aeromédico, que é o Águia 33. É um EC-135, uma aeronave biturbina, homologada para voo por instrumento, então dá muito mais segurança, e é uma aeronave concebida especificamente para o resgate aeromédico. Ou seja, a gente consegue levar até 2 vítimas, a equipe médica vai bem melhor acomodada, então elas fazem o resgate. As demais, nós temos ali o Agusta, é um AW-109 Granil, ele é utilizado para transporte de autoridades, transporte de órgãos, transporte de tropa. Temos um outro EC, 135, que é o Águia 31, também geralmente atende autoridades. 2 Schweizer, que é esse pequenininho aqui, que não inspira muita confiança, né? Mas é uma aeronave fantástica, é concebida para instrução. Então é com ela que nós formamos os nossos pilotos. Ah, sim. E além delas, 3 aviões, né? Nós temos um King Air, um Baron e um Caravan, que são utilizados aí principalmente para transporte de tropa, transporte de órgãos ou de autoridades também. A gente viu nas missões recentes, né, desse ano, a missão do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Águia 33 foi muito usado, né, nessa missão. E essas aeronaves de transporte de tropa também chegaram a ser usadas? Sim, sim. A Polícia Militar esteve nessa catástrofe do Rio Grande do Sul desde o primeiro dia em que que teve a atuação, dia 1º de maio, até o último dia. Nós saímos dia 19 de julho, o Comando de Aviação, durante todo esse período, inúmeros atendimentos foram realizados e os aviões eram utilizados para levar as nossas equipes, fazer a rendição das equipes que estavam lá, bem como as tropas do Corpo de Bombeiro, todo o restante do policiamento que foi direcionado para o Rio Grande do Sul para apoiar. Então, usam sim para transporte de tropa e muito. Muito interessante. E Ferreira, conta pra gente como que é ser um tripulante do CAV e o que é um tripulante do CAV? O tripulante do CAV, ele tem várias funções, né? Ele auxilia o piloto em obstáculos, em pouso aeronave, no salvamento, em ocorrências policiais. E para ser um tripulante, na verdade, hoje está um pouco mudando. A gente está... a ANAC, né, que a gente é regulado pela ANAC, ela tem a RBAC e a termologia, o termo está mudando para operador aerotático. Ah, sim. Então, a gente ainda está acostumando, né? Então, sai Mas tripulante operacional. Sim, hoje isso já mudou. Desde 2022 já mudou. Aí lá ele passa todas as funções do operador aerotático. Então, hoje, para ser um operador aerotático, você tem que ser soldado, tem que entrar como soldado na polícia. Certo. Então, aí depois da escola de soldado, vai ter um tempo que você vai trabalhar na rua, né? E aí depois de 3 anos, aí você vai prestar o concurso. Aí você tem uns requisitos para poder prestar o concurso, tá? Num condicionamento físico adequado, bom comportamento. Aí dentro disso tem as fases para entrar nesse concurso, que é a aptidão física, né? Que é o teste físico. Sim. Que são 2 fases do teste físico. Aí tem a natação, que tem a parte da natação também. Tem um tempo lá que você tem que fazer 200 metros de natação. Quais provas no teste físico? O teste físico tem a abdominal, tem a corrida de 40 segundos, a subida na corda e a corrida de 12 minutos. Ah, não é um teste fácil. Não é muito fácil, assim, tem que estar treinado. E essa é só a primeira não fase do físico, uma né? Isso, aí tem a fase específica. Ah, entendi. Aí depois tem a natação, que é aí o nado crawl, e tem a flutuabilidade, que é 15 minutos flutuando. 15 minutos é muito tempo, né? Para quem não está acostumado. Tem que estar bem condicionado mesmo. Aí passou nessa fase, aí tem ainda a entrevista, que é feito com a equipe do CAV PM. Então nessa entrevista vai ter pilotos, vai ter tripulantes, e eles vão fazendo pergunta para o candidato. Aí ele vai respondendo,
Ele passou nessa fase, em tudo. Aí ele vai pro curso. Aí depois tem o curso. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. O curso Achou que o TAF era difícil. Não, o curso é um pouco mais, assim, bem focado mesmo. E como que é esse treinamento? Esse treinamento, ele é 52 dias de curso. E é feito lá na base de Piracicaba. Antes era na base da Praia Grande. Aí, por alguns requisitos, foi transferido para a base de Piracicaba. Aí lá, o candidato ele é submetido a vários testes durante esses 52 dias. Parte aquática, né? Então, ele vai fazer alguns testes, alguns treinamentos na piscina. Aí tem a parte depois vai para o mar, aí volta lá para a Praia Grande. Tem a parte lá de salvamento, tipo de mergulho, como socorrer a vítima. Porque não é só saber nadar. Não é só saber nadar e salvar. Por exemplo, sei lá, o helicóptero, aconteceu alguma coisa, ele pousou na água. Sim. Então, você tem que saber sair de dentro do helicóptero. Então, tudo isso aprende lá dentro do curso. Aí tem o salvamento, o uso dos equipamentos com corda, com o guincho, montar equipamento, que nem maca dobrável, tudo isso ele vai aprender no curso. Tem a parte de sobrevivência, então tem lá mais ou menos 3 a 4 dias de sobrevivência, então vai para a parte de mata, aí tem a sobrevivência na mata. Passou, finalizou o curso, aí os candidatos vão para a base. Aí na base começa o estágio. Ou Então, seja, não acabou não ainda. acabou. E é um estágio, né? É um estágio bem puxado. Para você tempo? se tornar hoje, a gente fala, né, tripulante full, que é o Completo. completo. É no mínimo 5 anos. Caramba! No mínimo 5 anos. Então, Porque é um trabalho muito técnico, né? sim. Ninguém tá lá de brincadeira. Tem toda uma doutrina que os senhores... Os tripulantes eles passam por várias fases nesse estágio e a cada fase ele aperfeiçoa e essa fase possibilita ele fazer alguns salvamentos. Então ele começa como um navegador, do lado direito. Depois ele vai para o observador. Cada um já vai aumentando a sua responsabilidade. Até ser o tripulante lançador. Por exemplo, numa ocorrência de salvamento, onde a gente tem que infiltrar 2 tripulantes numa área de difícil acesso, existe um tripulante que vai liberá-los para o rapel, que vai controlar a descida, que vai estar dando esse auxílio para o tripulante de salvamento, a gente chama de SAR, chegar até o solo e poder realizar a sua missão. Então, é uma função de extrema responsabilidade. Por isso que demora um tempo para o tripulante chegar e poder desenvolver essa atividade. Ainda nessa questão de treinamento, eu sei que faz 11 anos, mas tenho certeza que os traumas ficam, né? Fica, com certeza. Você não tem como Desse tirar. treinamento, o que você destacaria, Ferreira, assim, pra gente? Conta nossas histórias, assim, do que mais te exigiu física, psicologicamente. No meu curso, acho que o que mais, assim, exigiu bastante foi o frio. Eu passei Foi que muito época frio. do ano? Foi em outubro. Mas E ainda estava frio? Tava frio. O meu curso foi lá na Praia Grande, então a gente pegou muita chuva. E tinha um instrutor nosso, que hoje é um coronel aposentado, era ele ir pra Praia Grande e fechava o tempo. Vai ter instrução com ele hoje. Combinado com São Pedro. Fechava o tempo, aí era chuva, então eu sofri bastante com o frio. E uma questão legal que eu nunca tinha voado na vida. Tinha medo de altura? Não. Que a gente entrevistou aqui a Capitão Fabiana, ela falou, eu tenho medo de altura. Eu falei, mas como que a senhora voa? Ela falou, o propósito me ajuda a superar. Não, medo de altura eu não tinha, mas eu nunca tinha voado. Então, o meu primeiro voo eu nem percebi, porque a gente fica tão focado na instrução ali, eu nem percebi a hora que eu vi, poxa, estou voando em cima do mar. Caramba. Aí eu olhava aqui a praia embaixo, a areia, o pessoal, então... além do frio, a resistência física pega bastante lá. Então... a gente tem que estar com um condicionamento físico bem apurado mesmo. Tem aquela comparação de foto, primeiro dia de curso, último dia menos 20 quilos. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Muito legal. E como a gente falou do treinamento para os tripulantes, não, como que é agora? Operador aerotático. Operador aerotático. Como que é o treinamento para os pilotos, que também são militares? São militares. Eles têm fases similares ao do tripulante operacional. Inicialmente, para o ingresso é necessário ser oficial, então fazer a academia de Polícia Militar do Barro Branco, ter uma experiência no mínimo de 2 anos trabalhando na rua, e aí vai passar por um concurso interno.
Esse concurso também tem as fases físicas, como o Ferreira comentou. São os mesmos testes São físicos? os mesmos testes, flutuabilidade, natação, a gente passa pelo pórtico, então uma altura de 10 metros. E aí tem toda uma fase de testes psicológicos. Então, a gente agradece muito ao CAPES, que está sempre ajudando, né, a parte de psicologia da Polícia Militar. Essa parte de exames, ela é muito aprofundada, porque nós temos um perfil de piloto policial necessário para desenvolver as atividades. Então, nós passamos esse perfil psicológico para o pessoal da psicologia e eles vão desenvolver esses testes para que os nossos oficiais estejam de acordo com as nossas necessidades. Após esses testes, tem a parte de entrevista no comando de aviação e aí os selecionados vão começar a fazer um curso teórico. Então, são 3 meses de teoria, porque eles vão passar pelas provas da ANAC para tirar a licença de piloto policial de helicóptero, piloto privado e depois piloto comercial. Nós seguimos toda a formação como se fosse um piloto civil, isso é a formação básica. Então eles vão fazer o curso teórico, depois, com a licença, vão fazer o curso prático, que aí são 40 horas de voo num helicóptero menor. E concluindo, eles vão ser brevetados, como a gente chama, né? Tirar a licença. E aí vão fazer uma adaptação ao esquilo, que é uma aeronave completamente diferente. Um é um motor a pistão, com uma potência bem menor. O esquilo já é super agressivo, tem uma turbina. Então, o deslocamento de ar é maior. Eles fazem depois 10 horas de adaptação ao esquilo. Já são pilotos. E, uma vez adaptados, vão entrar na escala de voo como copilotos. E aí vão voar pelo menos 500 horas de experiências para poder começar a fazer a formação intermediária e depois a final. Essa formação mais avançada, ela inclui todo tipo de carga externa. Então a gente vai fazer combate a incêndio com a caçamba Bambi Bucket, vai fazer salvamento com o cesto, salvamento aquático com pulsar, rapel com os tripulantes, pouso em áreas restritas, enfim, ele vai fazer tudo que um piloto pode fazer, pode ser empregado numa missão, ele vai fazer nesse treinamento. E aí a última fase, ele vai fazer os voos avaliados. Então são ocorrências reais, onde ele assume a posição de comandante da aeronave, com um outro piloto mais experiente que ele avaliando, e vai para a ocorrência real. E ele vai fazer várias ocorrências policiais e várias ocorrências de resgate aeromédico. Após todo esse treinamento avançado, ele vai passar por um conselho de voo, onde vai ser considerado apto ou não. E isso tudo leva uns 4 a 5 anos. Não tem como ser menos, não tem como... Um piloto civil, ele precisa de cerca de 100 horas para ser piloto comercial, 100 horas de experiência. Um piloto do Águia, ele não pode chegar nessa parte de comandante de aeronave com menos de 500 horas. Porque as nossas missões são completamente diferentes. Pousa no meio da rua, vai fazer salvamento a 8.500 pés de altitude, no meio de uma serra, vai trabalhar com seres humanos, né, com carga viva, que a gente chama. Sim. Então, fazer rapel, fazer maguari. E os tripulantes operacionais, eles estão, que a gente então vira e mexe pendurados no Águia, né, com muita segurança, mas são eles que vão fazer esse rapel. São eles que vão chegar na vítima, imobilizá-la, dar essa primeira assistência e vão ser retirados com a vítima para um local seguro onde a equipe médica está aguardando, por exemplo. Então, o piloto ele precisa ter esse perfil para trabalhar nessas situações menos comuns, né? São experiências que não estão programadas, né? Amanhã, às 14h, você vai pousar ali no meio da marginal. Um salvamento em tal lugar. Não tem como. Isso é muito bacana no nosso serviço, porque ele é muito dinâmico. Todo dia acontece algo diferente. A gente entra para trabalhar, faz o nosso briefing matinal, define as missões do dia e aí aguarda o alarme. E a qualquer momento vai tocar a sirene e a gente vai para a ocorrência sem saber exatamente o que vai encontrar. Só com as informações ali iniciais. Exatamente. Então, o resgate aeromédico, por exemplo, a gente vai e a gente nunca sabe onde vai pousar. Vai depender do local que tiver à disposição, mais seguro, mais próximo da ocorrência. E aí a gente até entra numa questão que fica até de orientação para quem está assistindo a gente, né?
O Águia, ele faz pouso na Marginal, faz Sim. pouso dentro da cidade de São Paulo. Como que motoristas e pedestres, ao perceberem esse trabalho da equipe de aviação, eles devem reagir diante disso? Então, Patrícia, essa é uma pergunta muito importante e é uma oportunidade de poder passar isso. Os civis, eles têm que saber exatamente o que eles não devem fazer para não atrapalhar. E a principal atitude deles é não se aproximar do helicóptero. Então, quando o helicóptero está vindo para pouso, ele tem os rotores que estão girando, o rotor principal, o rotor de cauda. Principalmente o rotor de cauda, ele quando está girando, ele atinge uma rotação tão elevada, tão alta, que ele se torna invisível. A gente não consegue, então não consegue visualizá-lo. Uma vez em solo, as pessoas nunca se aproximem da cauda do helicóptero, da parte de trás do helicóptero. Nunca passem, ainda que o helicóptero esteja parado, com os rotores parados, nunca passem por baixo do cone de cauda, que é aquela parte final. Porque você pode ser atingido por uma antena, por alguma parte mais rígida, ou você pode quebrar alguma parte do helicóptero. Nós temos partes que são extremamente rígidas e outras que são extremamente sensíveis. Então, o motorista, avistando, pare o seu veículo, perceba, tente identificar, porque os tripulantes, eles estão sempre sinalizando para o motorista o que ele deve fazer. Então, ele vai fazer um sinal de pare, aguarde, ou vai fazer um sinal de afaste-se. E é importante que eles tentem seguir essa orientação o máximo possível. Mas, acima de tudo, não se aproximar do helicóptero enquanto ele estiver girando. E mesmo uma vez parado, tem essas cautelas, ou seja, sempre atenda às orientações dos tripulantes na hora do pouso. Não façam como fazem no sinal vermelho, no amarelo, né? Tipo, vai que dá. Jamais. Não dá. Isso é muito importante. Existe um deslocamento de ar muito grande na hora do pouso. Então, tomem cuidado, infelizmente, querendo ou não, a curiosidade faz parte do... Inclusive, os curiosos de tirar foto, filmar e... O problema é isso. Hoje em dia, as pessoas estão assistindo a vida através da tela do celular. Então, eles acabam muitas vezes querendo aquela melhor foto, aquele melhor ângulo e se aproximando, olhando pela tela do celular e não veem o perigo à frente deles. A sua segurança não vale uma curtida, não vale vale. Um compartilhamento. Então, espera um pouquinho, atende e aguarde. Não adianta querer forçar o momento. A gente sempre pousa em locais não homologados, por exemplo, numa rodovia, com o intuito de atrapalhar o mínimo possível o fluxo de veículos. Então, espere um pouquinho que num determinado momento, dentro da possibilidade, a gente vai liberar o trânsito. Não forcem, controlem essa curiosidade, porque já aconteceu inúmeras vezes de nós estarmos numa ocorrência e uma outra pessoa curiosa, isso é importante que a gente citar, ela saiu do veículo, teve uma ocorrência aqui próximo a Campos do Jordão, a motorista saiu do veículo para fazer uma filmagem. E nisso vinha uma motocicleta e a atropelou. Então, quer dizer, a ocorrência, e ela ficou bem grave. Aí gerou uma segunda ocorrência? Uma segunda ocorrência. A gente teve que dividir a equipe médica. O médico atendeu uma vítima, o enfermeiro atendeu outra. Olha o trabalho. E no final das contas, ela ficou mais grave do que a vítima para o resgate que a gente foi acionado. Então, controlem-se. Tudo tem seu tempo. Não, por favor. E, Ferreira, nesses 11 anos, imagino que você já tenha atuado em muitas ocorrências, assim, significativas e que te marcaram, né? Tem alguma que você conseguiria, de imediato, assim, falar pra gente? Tem uma que marcou bastante, que as nossas operações, principalmente de busca e salvamento e o do resgate aeromédico, é feito do nascer ao pôr do sol. Então, é o nosso limite. Então, por exemplo, se a ocorrência começou às 16 horas e o pôr do sol é às 17h10, é uma ocorrência que para nós já fica inviável. Certo. Dependendo a distância, o tipo de ocorrência. E eu me recordo de uma que eram 2 amigos, eles estavam fazendo uma trilha na cidade de Paraibuna. E eles chegaram assim numa certa altura da mata e foram picados por abelhas. E para ajudar, um deles era alérgico à picada de abelha. E para fugir das abelhas, eles pularam um penhasco. Então eles caíram na área de mata mesmo, de difícil acesso. Então para o bombeiro, para até ele chegar lá ia ser difícil, ia demorar. E nos acionaram. E estava próximo do pôr do sol. Aí, mesmo assim a gente optou por ir. Fomos até o local, a gente montou o sistema na aeronave, o sistema para fazer o rapel da aeronave. Aí foi realizado o rapel. Imobilizamos, né,
a vítima que estava mais grave, que já estava entrando em choque anafilático, e um dos tripulantes saiu com essa primeira vítima. Enquanto isso, eu fui preparando lá a segunda vítima já para a gente sair também na exfiltração pelo Maguari. Só que a hora que a aeronave voltou, estava dando pôr do sol. Nossa, aí deu o pôr do sol. E nisso o outro tempo. tripulante que foi com a primeira vítima também voltou junto com a aeronave. Então ele desceu ali para auxiliar. Só que aí deu o pôr do sol. O que aconteceu? A aeronave foi embora. E ficou nós 3 lá na área de mata. Então a gente permaneceu lá. E aí a outra vítima começou a passar mal também. Então a gente teve que estabilizar ela, pôr ela na prancha. E como o local era uma pirambeira, a gente teve que pôr ele na maca envelope, que a gente fala, que é uma maca para proteger a vítima, ou se precisar ser arrastada ou sair içada. E amarramos a maca numa árvore e ficamos lá. E aguardando daí ou alguém vir ou no outro dia a aeronave voltar para nos tirar. E aí foi decidido que o bombeiro iria até onde a gente estava. Então isso começou por volta de 17. A gente foi sair da área de mata, era mais de 1h da manhã. Aí, então, nós fomos para auxiliar o bombeiro e acabou que o bombeiro nos auxiliou a sair de lá com a vítima. Graças a Deus deu tudo certo, né? O médico ficou lá no local também aguardando a chegada da vítima até onde ele estava para poder prestar os primeiros socorros e graças a Deus deu tudo certo. Mais uma vez a importância do treinamento, né? Porque treinamento. se você não tivesse passado por um treinamento lá atrás, você não ia saber como agir. Sim. Numa situação dessa, tendo que acalmar uma vítima que estava lá também. Exatamente. Caramba. E você falou aí, por quê? Tem que respeitar esse horário de pôr do sol e nascer do sol. Os nossos voos, né, de helicóptero, principalmente o que a gente usa nessas operações é voo visual. Então a gente só pode pousar em local homologado após o pôr do sol. Então, aí foi estipulado. Então, todo salvamento, busca e salvamento e o resgate aeromédico é do nascer ao pôr do sol. Então, a gente tem que estar visualizando onde vai pousar. Então, não tem operação depois que dá o pôr do sol. O intuito é a segurança, né? a segurança de voo. Porque imagina, pousar num heliponto, no aeroporto, é maravilhoso, é sinalizado, iluminado, é livre, não tem obstáculos. Pousar no meio da rua, você tem placas de sinalização, árvore, fios de baixa tensão. Então, por isso que após o pôr do sol, nós não fazemos esse pouso nesses locais que não são preparados para o pouso de uma aeronave. Porque existem inúmeros obstáculos que vão agravar um risco já existente. E a gente teve, no início do ano passado, acho que foi o ano passado, né, uma aeronave que ficaram por dias as equipes buscando essa aeronave, não localizavam. Foi no início desse ano? Foi em janeiro. Foi no dia 31, inclusive. Foi na passagem de ano. Isso mesmo. 31 de dezembro. Como que foi a atuação do CAV? Porque foi o Águia que localizou essa aeronave, né? Foram mais de uma aeronave realizando essas buscas ao mesmo tempo. A dificuldade maior, inicial, era de conseguir ter o local exato dessa aeronave. As aeronaves, elas têm algumas aeronaves, asa fixa obrigatório, mas asa rotativa, elas têm um dispositivo chamado ELT, que é um localizador. E esse ELT, ele emite um sinal. Essa aeronave não tinha, que não é obrigatório. Nós temos, todos os helicópteros Águia, nós utilizamos. Então, existem inúmeras possibilidades de onde ela poderia estar. Porque ele saiu do Campo de Marte, se não me engano, ia para Ilhabela. Então, nós começamos traçando as rotas comuns para esse local. Ainda assim, estava muito difícil. A meteorologia não ajudava. Muitas nuvens, o teto baixo. Até que, com o trabalho em conjunto com a Polícia Civil, conseguiram delimitando as áreas de busca pelo sinal do celular das vítimas. Até que diminuiu um pouquinho essa área de busca e um helicóptero do Águia, lá da base de São Paulo, conseguiu encontrar, infiltrar os tripulantes, que infelizmente constataram, né, o óbito dos ocupantes. E aí começa uma outra parte, que é a parte de retirada dos corpos. Mas a busca em si, ela se estendeu, assim, foram inúmeras horas de voo, todos com muita atenção. E isso nós temos um trabalho em equipe muito grande. Dentro de uma cabine do helicóptero. E é tudo visual, comando? Porque eu lembro que a gente divulgou a primeira foto e olhando pela foto a gente já quase não conseguia enxergar. É muito difícil. Então é tudo muito visual mesmo. Nós temos um equipamento que é um imagiador térmico, né, que é o Star Safari. Ele auxilia muito nessa busca. É uma câmera, né, extremamente potente.
mas nem todas as aeronaves são dotadas desse equipamento. Então, a maioria delas realizou essa busca no visual. E é isso aí, é uma atenção total, um voo um pouco mais lento, mas dentro da segurança. É muito baixo? É mais baixo que o É um pouco normal? mais baixo. Não adianta a gente baixar muito também, porque senão a gente perde campo visual. Ah, entendi. Então tem que ser dependendo da geografia do local, é um pouco mais elevado ou não. Mas essa atenção, é aí que a gente fala da paixão, né? Desse compromisso que cada policial tem em realmente fazer o seu melhor. Porque ali depende dele, de ele estar empenhado 100%, a cabeça não pode estar preocupada em casa, o que está acontecendo, para a gente otimizar todas essas horas de voo em prol da sociedade, no caso. E vamos falar então do Águia agora, nas atuações das diferentes ocorrências e missões que os senhores trabalham. A gente tem imagem, né? Vamos ver que a primeira aqui é de acompanhamento, é isso? Isso, é um acompanhamento, né? Que para os civis que estão nos assistindo, é uma perseguição policial. Hoje ela é chamada de acompanhamento justamente porque a intenção é acompanhar e cercar, para no menor tempo possível a gente conseguir interromper essa fuga, porque ela traz muito risco para todos na rua. Essa ocorrência foi em São José dos Campos. Essa via é o anel viário que liga a zona norte à zona sul da cidade, e foi um acompanhamento que durou minutos, mais de 10 minutos. E ele ia para a zona sul e voltava e contornava, daqui a pouco ele está passando aqui pela rodovia Dutra. Isso, esse veículo prata. E nós estamos no helicóptero, né, acompanhando e filmando. E aí ele começa a forçar a passagem, nós estamos com o apoio da Guarda Civil também, e as viaturas da Polícia Militar, e ele começa a forçar a passagem no meio dos carros, vai batendo e vai abrindo, até que ele faz esse contorno, e a polícia, com muita cautela, na sequência, ele volta todo para a região norte, e o Águia sempre atento, porque aí a gente vai coordenando. O Águia, ele é uma plataforma de observação nesse tipo de ocorrência. Certo. Então a gente vai passando para as viaturas em solo o que está acontecendo. Olha, ele pegou determinada via, pegou a direita aqui, a esquerda ali, faz um bloqueio em tal local. Então os senhores já ficam, pela rede de rádio mesmo? Pela rede de rádio da Polícia Militar. Com o Copom. Em São José dos Campos, como em outros locais, a gente tem um contato com a Guarda Civil Metropolitana. Ou a Guarda Municipal, né, Guarda Civil Municipal. E esse acompanhamento foi até que a gente conseguiu realmente detê-lo, e sem ninguém ferido, graças a Deus. Era um veículo roubado. Então é um só dos acompanhamentos das ocorrências em apoio ao policiamento territorial. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar. Como que é esse acionamento? A partir de que momento o Águia ele entra em ação? Ele é de diversas formas. Ele pode acontecer com uma chamada de telefone. O Copom, nossa central de operações da Polícia Militar, pode ligar e informar o que está acontecendo em uma determinada ocorrência. Pode ser um policial na viatura que vai pegar o seu rádio e pedir brevidade, ocorrência, troca de tiro, roubo a banco. E nós temos uma sala de rádio, que seria um mini Copom, lá na base, em todas as bases, onde os tripulantes operacionais estão constantemente verificando as ocorrências. É um monitoramento constante. Certo. 12 horas de serviço, tem alguém lá. E aí o tripulante operacional tem essa autonomia de, verificando uma ocorrência de gravidade, aciona um alarme. E aí todos vamos, cada um na sua função. E isso, como eu dizia, a importância do trabalho em equipe. Porque de nada adiantaria o Águia se não houvesse as viaturas do patrulhamento, do policiamento territorial. Então é muito importante a nossa rede de rádio, essa sinergia entre todas as unidades da Polícia Militar. Então o Águia, ele é simplesmente apoio. E aí ele vai apoiar quem precisar. A Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária. E aí vem todas as missões, né? São missões de salvamento terrestre e aquático. Então, salvamento terrestre é aquele que a gente vai tirar uma vítima de local de difícil acesso no meio de uma ribanceira, como o Ferreira comentou que estava. Salvamento aquático é durante a Operação Verão, principalmente. Vamos falar de Operação onde a Verão. gente faz o salvamento dos banhistas que estão se afogando, que estão numa situação crítica. Que mais? Ocorrências de combate a incêndio. Está acontecendo muito no estado nesses últimos dias. Ocorrências de resgate aeromédico. Então, qual a diferença de salvamento e resgate? O resgate aeromédico, ele é sempre em virtude de um trauma ou uma situação clínica onde aconteceu naquela hora um acidente de trânsito, por exemplo.
um choque elétrico, uma pessoa com uma parada cardíaca, enfim, é um acidente ali. E a gente leva a equipe médica o mais rápido possível até a vítima. Então, a importância principal é a equipe médica chegar rápido. Certo. O Águia tem um médico e um enfermeiro a bordo, além de todos os equipamentos que existem que o transformam numa UTI aérea. O salvamento é realmente tirar uma pessoa, uma vítima, por exemplo, uma queda de paraglider. A pessoa caiu no meio da mata e está perdida, então a gente vai para realizar esse salvamento porque o local é difícil para acessar. Então a gente vai geralmente estabilizar e retirar essa vítima desse local para levar para outro. Essa é a grande diferença, resgate e salvamento. Legal. E Ferreira, quais são os maiores desafios, né? Quando está, por exemplo, numa ocorrência como a gente viu aqui de acompanhamento? Porque o criminoso ele não está preocupado se ele vai machucar alguém, se ele vai matar alguém. Agora, a gente não. A Polícia Militar ela está preocupada com a segurança de todo mundo. Quais são os desafios que vocês enfrentam lá em cima? Lá em cima, a gente, como o Major falou, nós somos uma plataforma de observação. Então, além de auxiliar ali o piloto na visualização de obstáculos, pássaros, antenas, a gente tem o tripulante da esquerda, que é o observador, ele é o responsável por estar visualizando a ocorrência. Então, quando a gente está num acompanhamento que nem esse que passou, a aeronave fica para o lado direito da ocorrência, então o observador e o comandante de operações, que é o copiloto, eles estão focados na ocorrência. O navegador, ele ajuda o piloto na parte de obstáculos mesmo. Aí o observador, o que ele vai narrando o que está acontecendo lá no solo para o piloto. Que o piloto ele não está conseguindo ver o que está lá embaixo. Sim. E o comandante de operações também, às vezes, para ele auxiliar o piloto, ele perde um pouco o foco lá. Então, o tripulante vai narrando o que está acontecendo. Então, vai passando para ele, o veículo está muito para frente, pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Aí, o mais difícil para nós é, assim, a gente busca passar para as viaturas em solo qual o melhor cerco para ela estar fazendo. Por exemplo, às vezes esse veículo que está em fuga, ele está muito à frente, as viaturas estão ficando para trás. Então a gente vai passando para eles. A gente vai falando, vai virar à esquerda, vai virar à direita. Aí nisso o comandante de operações começa a passar essas informações via rádio para as viaturas em solo, para o cerco ser feito o mais rápido possível para evitar um mal maior. E numa missão de resgate ou de salvamento, como o Major falou? Então, o de resgate muda um pouco a equipe. Aí na equipe é o piloto, copiloto, o médico e o enfermeiro. Aí o tripulante operacional não atua nessa missão de resgate. A de salvamento, aí sim, vem a equipe de operador aerotático, né? Até pra gente é difícil de lembrar. Então aí a gente vai definir qual tipo de salvamento vai ser feito, qual o material que a gente vai usar. Então tudo isso é definido lá na sala de rádio. Então quem triou a ocorrência, um salvamento de queda de paraglide, igual foi comentado pelo Major. É um local de difícil acesso, demora muito para o bombeiro chegar. É uma mata fechada, então a gente não vai conseguir fazer um pouso a baixa altura, né, fazer uma manobra a baixa altura para desembarcar em solo. Vai ter que usar o sistema de rapel. Então a gente vai montar um sistema de rapel na aeronave, aí com o uso das cordas a gente faz o rapel, acessa a vítima. E para tirar, aí é um sistema de maguari que a gente fala, é onde a vítima e o SAR, que é um dos tripulantes, vai sair içado por esse sistema de cordas com a aeronave, para sair desse local e entregar o mais rápido possível pro médico ou pro bombeiro que estiver ali no local. Eu acho que a gente tem até imagem de um salvamento, não tem? Foi numa mata, né, com o apoio dos bombeiros. Esse daqui é o quê? Esse daí é o combate a incêndio, que a gente... Estão atuando emprego, acho que de 4 ou 5 aeronaves lá na Serra Fina. Inclusive foi, né, essa aeronave aí a prestar apoio para transporte de tropas. Que como essa pedra aí é a Serra Fina, a pedra da mina, ela é muito alta, é quase 3 mil metros. Então essa aeronave pegava os bombeiros em solo e levava até o topo para ajudar a combater o incêndio, enquanto as outras aeronaves ia jogando a água para amenizar o fogo também. A gente vê a aeronave de longe com cesto com água? O Bambi. A caçamba Bambi. Isso. Quantos litros tem ali? Que de longe a gente não consegue 540. ter. É bastante. 540 litros. Ela tem a capacidade de fazer esses lançamentos. Muitas vezes nós não utilizamos a capacidade total dela, porque se torna muito pesado, 540 litros. Então tem um limite.
Aqui, por exemplo, é um salvamento onde fizeram um embarque a baixa altura. Então, não tem condições do helicóptero pousar. Sim. Ele se aproxima, um tripulante desce, vai até a vítima e traz quando a vítima tem condições. Às vezes ela torceu o pé, não tem nenhum tipo de lesão na coluna, no pescoço. Então, a gente consegue fazer esse embarque a baixa altura. Além da baixa visibilidade, quais outras circunstâncias ali acabam comprometendo? A meteorologia é algo que está sempre, é a nossa inimiga número 1. E daí a importância de nós termos procedimentos operacionais muito arraigados, muito definidos. Existe uma doutrina de segurança de voo no Comando de Aviação muito importante e é difundida a toda a tripulação, não só pilotos, tripulantes, médicos, para que nós tenhamos sempre essa em mente. A ideia é que o mais importante é a ocorrência, com certeza, mas a segurança de voo está em primeiro lugar. Nós não podemos nos arriscar em causar um acidente e piorar ainda mais aquela situação. Com certeza. Então, a meteorologia, muitas vezes, é um fator restritivo para nós chegarmos até a ocorrência. E, para isso, nós temos parâmetros mínimos de segurança que, se numa determinada situação nós nos encontramos com uma baixa visibilidade, com um teto baixo, e acaba sendo necessário reduzir a velocidade, existe um limite mínimo, que hoje nós temos de 300 pés, seriam 150 metros de altura em relação ao solo, e 60 nós. Se o piloto chegou a precisar diminuir ainda essa altura e reduzir a velocidade porque não está enxergando, então a gente estabeleceu, realize um pouso de precaução. Esse pouso de precaução vai garantir que a situação meteorológica desfavorável passe e a gente consiga dar prosseguimento tão logo seja possível. Vamos falar de Operação Verão? Vamos falar de Operação Verão. Porque final do ano, calor, todo mundo quer ir para o litoral, aproveitar a praia, o sol. E o Águia está lá presente sempre. Qual que é o trabalho que o Águia desenvolve lá na Operação Verão? Nós trabalhamos em conjunto com os tripulantes operacionais e com o Corpo de Bombeiros, através do GBMAR. Então, é um voo onde vai um piloto, um copiloto, um tripulante operacional e 2 guarda-vidas. Esses guarda-vidas, eles vão... E aí nós fazemos um patrulhamento preventivo pela orla. A Polícia Militar, ela abrange todo o litoral, de Itanhaém, Mongaguá até Ubatuba, com as aeronaves durante todo o período da Operação Verão. E o nosso objetivo principal é evitar afogamentos, aliás, prevenir afogamentos. Sim. Então, essa atuação de prevenção, vocês vão ver que muitas vezes o helicóptero está passando, ele para e os guarda-vidas apitam para os banhistas se afastarem em determinada área, porque o banhista no mar, ele não consegue visualizar as correntes de retorno como a gente visualiza do helicóptero. Então, a gente está vendo que se o banhista entrar ali, ele vai ser puxado para o fundo e aí que a pessoa começa a se desesperar, querer nadar, querer combater as forças da natureza, que não adianta. E nesse momento ela se afoga. Então, entendam, né? É importante que a população entenda que quando o helicóptero ele para e apita e sinaliza para você se afastar, é porque ele está verificando um perigo. E ninguém quer atrapalhar o banho de mar de ninguém, pelo contrário, a gente queria estar lá no mar também. Com certeza. Né? Mas naquele momento a gente vai precisar falar, saia daí porque a gente sabe que ele vai ser tragado pelo mar, vai ser puxado. O ser humano ele tem aquela de desafiar, né? Então, ele tem um desafio, mas tem... A bandeira está até ali, não, mas eu consigo ir mais uns 5 metros. Só até a cintura. E tem um desconhecimento também, que às vezes a pessoa não quer aquela situação. Existe a imprudência. Então, muitas pessoas vão lá, beberam um pouquinho para mais, acabaram de almoçar. Péssima combinação, né, comandante? Não dá. E aí, então, o nosso trabalho é esse, fazer um patrulhamento preventivo, realizando essas prevenções de retirada de locais de risco. E quando nos deparamos com um afogamento em curso, aí nós fazemos um voo, aproximamos do mar, lançamos os guarda-vidas que vão até a vítima e pegam e passam o life belt na vítima, que é aquela boia. E aí, dependendo da distância da praia, nós vamos fazer o salvamento aquático. Nós fazemos um novo circuito e lançamos o pulsar, que o pulsar nada mais é que um cesto utilizado por a água, e fazemos literalmente uma pescaria. E aí o trabalho do tripulante com o piloto é fundamental.
porque eles são os nossos olhos. Sim. O piloto, a gente deixa sempre a vítima para a direita e vai num deslocamento. Chega um momento que a vítima vai ficar embaixo do helicóptero. E aí o tripulante que está coordenando, aeronave para a direita, mantenha, aumente a velocidade, diminua a velocidade, até realizar essa pescaria. Uma vez a vítima e o guarda-vida no Puçá, nós os levamos até a praia, deixamos lá onde eles vão ser atendidos. E aí aqui eu acredito que caiba uma outra orientação, que é: se você está vendo alguém se afogar, não tenta salvar. Chame Procure o apoio. por o apoio. Isso, sempre ligue o 93, ligue o 90, peça apoio, saiba onde está acontecendo. Muitas vezes nós recebemos chamados e a pessoa não consegue se localizar. Então, passe as referências visuais, o que está acontecendo, as características da vítima. E na Operação Verão, rapidamente a gente chega, porque o Corpo de Bombeiros está lá com um efetivo enorme. Sim. Existem os guarda-vidas temporários. O Águia está com diversas aeronaves na Operação Verão. Então, é um trabalho muito efetivo. Nós acho que até temos imagens aí de salvamento aquático. Deve ter. Se tiver, e senão a gente já aproveita para divulgar o Instagram do Com CAVPM. certeza, comando, a câmera do senhor. CAVPM, CAVPM, CAVPM _ PMESP, que é da sede. E aproveitando, fazendo a nossa, puxando a sardinha, BAV _ SJC. É o Instagram da base de São José dos Campos, onde tem inúmeras ocorrências lá de salvamento aquático, que dá para ter uma ideia. E aproveitando o gancho das dicas, sempre quando, ao término do salvamento, a gente recolhe o Puçá, lava e volta para reembarcar os guarda-vidas. Nesse momento, existe uma proximidade da aeronave com os banhistas que estão na praia. Então, é um momento muito importante. Nós não conseguimos chegar até a praia se os banhistas estiverem próximos, porque não são só eles, são os filhos, os cachorrinhos, os guarda-sóis. Os idosos. Então, idosos. É muito importante, quando a aeronave estiver se aproximando para um pouso, que os banhistas fechem, cada qual o seu guarda-sol, que afastem, deem espaço. A gente vai fazer um leve toque, vai manter o pairado ali a baixa altura, chamar os guarda-vidas e voltar para o patrulhamento. Mas enquanto eles não dão esse espaço, ou então, às vezes a vítima está na praia, numa parada respiratória. E a gente precisa levar o guarda-vida para começar um trabalho de ressuscitação cardiopulmonar. E aí, nesse caso, a mesma coisa. A gente precisa tocar na praia ou se aproximar do solo para o guarda-vida desembarcar. Então é importantíssimo, afastem-se do helicóptero, não passem por baixo do cone de cauda e atentam ao rotor de cauda, que é muito perigoso mesmo. São as orientações. Bom, a gente vai ter que encerrar, mas né, o espaço aqui está sempre aberto. Comando, câmera do senhor para deixar um último recado para quem está assistindo a gente. Eu agradeço a oportunidade, coloco o Comando de Aviação à disposição de todos que precisarem. Podemos receber visitas, caso os civis queiram conhecer um pouquinho mais da base. Entre em contato com o Comando de Aviação através do Instagram. Peçam uma visita, vai ser um prazer recebê-los. E aos policiais militares também, contem conosco. Nós realmente estamos aqui para apoiar, seja o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental, Rodoviária, o Patrulhamento Territorial. Conte com a Polícia Militar. Existem homens e mulheres aqui dedicados, inspirados pelo seu compromisso com a vida do próximo, e a única coisa que a gente quer é trabalhar em prol da sociedade. Mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês, então contem sempre conosco, vale a pena. Ferreira, o espaço é seu agora, muito obrigada. Obrigado, Patrícia. É só agradecer mesmo, né? Agradecer à Polícia Militar e principalmente ao CAVPM, né? Que é onde a instituição que eu estou hoje, que eu amo e pretendo estar aí, como eu falei no início, até o final da minha carreira. Obrigado. Um prazer conversar com os senhores, muito obrigada mesmo. A gente vai encerrando aqui, mas lembrando que se você ainda não segue a Polícia Militar nas redes sociais, é só procurar lá por @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. E se você quer saber, tem mais curiosidades sobre a nossa equipe de aviação, pode deixar aí nos comentários, a gente está sempre de olho. Tem alguma entrevista, algum assunto que você quer que a gente traga aqui para o nosso podcast? Deixa lá que a gente está sempre monitorando tudo. Até a próxima!